Primeiro, evidentemente que há uma diferença e realmente a psiquiatria é uma abordagem médica, é uma abordagem especializada, a psicologia também é uma abordagem especializada, não é uma abordagem médica. Ou digamos aqui, para ficar claro, que o psiquiatra vai receitar medicamentos e tem outras especificidades, o psicólogo não faz, tem outra forma de estar com o paciente. Normalmente as pessoas são encaminhadas para a psiquiatria, até porque realmente, infelizmente, no nosso país haveria de haver, mesmo na rede pública, a possibilidade de mais psicólogos estarem ao serviço dos utentes, por exemplo, nos centros de saúde. Isso não acontece, mas é claro, as coisas estão muito melhores em termos de panorama de serviço público do que estavam aqui há uns anos. Mas vai-se ao psicólogo, eu diria, sim, muitas vezes por indicação, mas depois fica-se por necessidade. Fica-se porque se gosta, fica-se porque se sente que realmente alguma coisa está a acontecer, alguma coisa de fundamental está a acontecer. Hum, Talvez para começar eu diria isto. Sim. E então, o que é quais são o tipo de motivações para ir ao psicólogo? Pessoa com depressão, sente-se triste? Sim, muitas vezes vai-se ao psicólogo, sim, com depressão, sente-se triste, até poderia dizer que da minha experiência profissional, para dizer de uma forma lata, generalizando, que acho que até hoje ainda não vi ninguém que não tivesse a sua pontinha de depressão, e às vezes não é uma pontinha, é realmente uma área muito grande de depressão, de tristeza, de desencanto perante a vida, de sentimento de que não se consegue fazer aquilo que seria capaz. Outras vezes vai-se ao psicólogo não por esse sentimento pessoal de que as coisas não estão a correr bem, mas porque algo não está a correr bem, por exemplo, no sítio onde está, na família, na relação conjugal, na relação com os filhos, em problemas profissionais. E muitas vezes o paciente, quando chega, coloca o ónus, digamos, da responsabilidade, digamos assim, se é que isso pode dizer, porque também é, claro, uma questão bastante questionável e pensável, claro, durante o momento da psicologia, mas coloca esse ónus de responsabilidade no outro. Alguém me está a perseguir, alguém me está a fazer mal, o meu marido trata-me mal, o meu filho não me compreende, no trabalho é um stress. E é claro, também é algo que vai sucedendo durante a abordagem psicológica com o paciente, que há uma compreensão cada vez mais aprofundada de que realmente aquela pessoa, por assim dizer, que está ali connosco, também tem a sua quota parte de interferência no assunto, porque é claro, não é algo que está ali isolado sozinho como uma ilha no meio do oceano. Para ir buscar essa metáfora do oceano, até diria que é uma vaga no oceano que não é ela sozinha, é tudo. O oceano movimenta-se, tem vagas, elas voltam à plenitude do mar e às vezes o mar está agitado e tudo isso, ou seja, a pessoa está envolvida. É a pessoa e a sua circunstância, como diria o tal filósofo, pronto, Ortega y Gasset. Não gosto muito de estar com nomes porque parece uma abordagem mais elitista, mas sim, é a pessoa e a sua circunstância e não só. Sim, e o que devo fazer para procurar um psicólogo? Isso é uma questão interessante. O que é que Qual, se deve fazer? como Sim. escolher, qual o melhor? A Sim. indicação de quem? Muitas vezes vai-se por indicação do médico, muitas vezes também por indicação de um amigo que já andou com um psicólogo tal e realmente gostou, sentiu-se bem, achou que houve realmente uma melhoria na sua vida e indica. Outras vezes, quando é em relação, por exemplo, a serviços de saúde, é claro, é por uma indicação médica, por indicação de, por exemplo, de escolas ou do centro de saúde. É claro que aí a oferta é mais limitada em relação ao número de utentes, por exemplo, da instituição, mas é claro, os psicólogos desdobram-se, fazem o que podem, assim como naturalmente, com certeza, os outros profissionais. Mas o que fazer? Muitas vezes as pessoas também vão procurar, não é? Por exemplo, procuram nas redes sociais, procuram na lista telefónica, procuram perguntando a alguém, vão um pouco, talvez um pouco às cegas alguns, outros um pouco mais temerosos. Há aqueles que até vão com uma ideia de que sabem exatamente o que é que vai acontecer. Por exemplo, isso acontece muito, é engraçado até com os estudantes de psicologia. Eles quando vão pensam que pronto, que sabem exatamente o que é que vai acontecer, é uma técnica, faz-se assim, diz-se assado, e são surpreendidos porque realmente aquilo não é técnica,
não é técnica, é uma forma de dizer, claro que há, mas quer dizer, não há ali uma receita para se fazer coisas. Aquilo vai acontecendo com espontaneidade, toda a abordagem vai acontecendo dessa maneira e a pessoa acaba por despir de alguma maneira aquela espécie de manto de proteção com que se cobriu quando pensava que sabia que ia ser assim assado. Mas esse despir não é um ficar nu de desproteção, bem pelo contrário, é de verdade, de clareza, de olhar diretamente para as coisas. Lembro-me, por exemplo, das palavras do meu psicanalista, o meu velho psicanalista, que já morreu aqui há uns anos, que era o Mário Cortesão Casemiro, e ele dizia: só se consegue estar nu à frente do outro quando o outro está nu à nossa frente. Isto em termos de psicologia, e acho isso muito bonito e acho muito verdade. Tem que haver realmente de parte a parte uma verdade na relação, uma verdade, um estar ali. E como é que se sabe que se fica? Eu não sei se entretanto, porque divago um bocado na resposta, mas estou a fugir à pergunta de alguma forma, mas como é que se sabe que se está bem? Está-se bem quando se sente bem. E eu digo muitas vezes, às vezes a amigos, não como psicóloga, mas cidadã, digo: olha, estás bem, vais a um psicólogo, estás bem, sentes-te bem, estás lá bem, continua. E isto agora eu gosto muito de citações, faz-me lembrar um fado do Carlos do Carmo que dizia: se estás a tempo, recua, mata o passado e sorri, mas se não estás, continua. Depois o resto da canção não tem a ver, mas é um pouco, porque é assim, se realmente não se sente bem, se for, que às vezes acontece, não é? Às vezes acontece, a pessoa sente que lhe puxaram as orelhas, ou que isto ou que aquilo. É claro que também isto tem a ver com a subjetividade de cada um, pode ser um mau entendimento, mas se sentir bem, continue. E se não se sentir bem, faça aquilo que o coração lhe mandar, vá onde o leva o coração, digamos assim. Ok. Ou seja, vamos falar mais de coisas? Acho que sim. Demos a engrenagem, agora olha. Sim. Então vá falando, olha, explica lá. O que é que acontece? Olha, é interessante. Quando se chega, qual é a expectativa? Ora bem, eu não gosto de fazer perguntas diretas com insistência, mas é claro que há sempre que as fazer no início, especialmente na primeira consulta, algumas perguntas que se fazem. No meu entender, na minha abordagem, não numa postura de coletar dados, porque os dados vão aparecendo à medida que são importantes, mas é claro que há coisas básicas, há coisas absolutamente básicas, como por exemplo estabelecer a linha de, digamos, o setting, por usar esta palavra, ou seja, a forma de estar entre ambos, que a meu ver tem que ser limpa, tem que ser clara, tem que saber o que é que está a fazer, não se pode misturar o profissional com o particular. E tem que estar bem estabelecido o horário, o pagamento, as formas de pagamento, o dia, a hora, o que é que acontece se vai, o que é que acontece se não vai, qual é o timing das consultas, quanto tempo é que se vai ficar em cada consulta, o que é que o paciente traz como. Eu não digo, olha, o que é que o senhor deseja, não é o que é que vai ter como objetivo, mas isso vai transparecendo nas palavras. Normalmente a pessoa fala um bocado de si, fala um bocado da sua história. Quando faço perguntas, faço sim, procuro que a pessoa fale mais do que aquilo que eu interrogo. E realmente, quando pergunto, reparo que às vezes, e isso é importante, que o psicólogo também tenha a consciência do que é que está a passar em si mesmo, não é? Quando faz as perguntas e procuro, se sinto que elas estão ali para satisfazer a minha curiosidade, única e simplesmente, eu procuro pensar porquê é que senti essa necessidade nesse momento e realmente não é por aí que vou, e procuro sempre que as coisas decorram, que a conversa não esteja pré-programada, que a pessoa vá falando e vá entendendo e que leve dali qualquer coisa. Portanto, num sentido mais técnico, diria que há uma reformulação da parte do psicólogo, uma reformulação da queixa, que quando se sai na primeira consulta, que haja uma compreensão de qual é que é, em termos muito básicos, é claro, muito gerais, muito como um esboço, o que é o problema que está a acontecer, que a pessoa sente, e de alguma forma uma luz.
que indique que não é uma luz do psicólogo como luz que vai clarear a escuridão do outro, não é isso. É a luz que se encontra dentro dele próprio e que vai aparecer ali como já um pouco de luz sobre aquilo que antes era um pouco mais nebuloso, diria assim. Uhum. Muito bem. Então, e umas palavras para os estudantes de psicologia. Para os estudantes de psicologia, escolheram Ainda. bem, acho que sim. Vocês escolheram uma área muito bonita, uma área pela qual sou apaixonada. Se algum de vós não tiver essa paixão, a vida é grande, procurem a vossa paixão, procurem aquilo que realmente vos dá encanto no trabalho, naquilo que fazem. E os que cá estão, os que estão na psicologia, vão andar por este caminho lindo, que é ao fim e ao cabo um caminho de vida, é a vida a acontecer. E olhem, sabem, vocês têm a tarefa de integrar muito do que se passa nos vossos cursos, do que se passa entre a prática e a teoria, e vão vendo como é que as coisas vão aparecendo como uma necessidade. A seu tempo, como é que, por exemplo, os testes que, pronto, têm muitíssima coisa a dizer sobre eles, mas como é que eles vão sendo necessários, em que momentos e quando e como é que têm que ser olhados, como é que pode ser olhada a estatística, como é que pode ser olhada as ciências sociais, a antropologia e essas cadeiras todas que existem nos cursos. E vocês vão tendo essa tarefa e olhem, sabem, não procurem receitas, as receitas não funcionam. Pode ser que funcionem na cozinha, mas nunca se esqueçam que uma parte importante da receita é quando diz mesmo no fim sal e pimenta QB, quanto basta, ou seja, não dizem quanto é que é, não é? Não dizem quantos gramas, quantos miligramas, tem que ser o gosto do cozinheiro, a sensibilidade que vai dar ali o sabor final, o toque importante. E realmente vocês têm que ter essa sensibilidade. Sem essa sensibilidade, as receitas não vão funcionar, não é? Portanto, procurem isso, vocês vão entender. Senão eu também vos estaria a dar uma receita. E queres dizer mais alguma coisa hoje? Pois, falamos mais tarde. Então adeus a todos. Bye bye. Tchau.